Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava gravando o vídeo aí, de repente apagou tudo aqui. Hoje está uma bênção, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Eu sou pastor, cantor, advogado, escritor, Edson Barros. E estou gravando aqui o vídeo de número 4 sobre dízimo. Eu quero pedir a você para ficar até o final, porque ao final eu quero fazer uma oração com você, sua casa, sua família. Prepare aí um copo com água, com suco, com refrigerante, como você queira. Uma peça de roupa de quem está ausente, uma fotografia. Ao final, eu quero orar por você. Mas vamos lá. E quero antes pedir a você para se inscrever aqui no meu canal. Se inscreva, clique no sininho, que é importante, é relevante. Faça seu comentário, compartilhe, peça aos seus amigos para se inscreverem. E eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Bom, então vamos lá. Vamos abrir aspas aqui para este verbo, esta palavra chamada dízimo, que eu chamo que é a arte de prosperar. Nós já vimos que no vídeo anterior que Abraão, que na época era Abraão, foi o primeiro a dizimar. O dízimo não é da lei. Então vamos sair agora lá do Velho Testamento e vamos para o Novo Testamento, que alguém diz que no Novo Testamento não fala sobre dízimo. Nós vamos ver aqui Mateus 23, verso 23. Diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Bom, vamos procurar o entendimento aqui, não meu, não subjetivo, mas o entendimento do Espírito Santo de Deus. Jesus aqui diante dos fariseus, inclusive doutores da lei, escribas, quem escreviam, quem anotavam tudo, sacerdotes, homens importantes da época, tanto no contexto político, quanto no contexto religioso. O que Jesus falou sobre o dízimo? Aqueles homens, eles eram dizimistas. Até do endro, até como é que fala? Tanto dos legumes, quanto dos alface, e tudo que existia, até que me foge aqui, endro e cominho, etc, etc. Eles dizimavam de tudo. Porém, eles desprezavam o que Jesus falou, o mais importante da lei. O que eles desprezavam? O juízo, a justiça, a misericórdia, o amor. Então, o que Jesus falou foi o seguinte, olha, é obrigação, não que Deus obrigue, mas é um dever de vocês dizimarem, como vocês o fazem. Mas não podem desprezar o mais importante da lei. Como não estamos mais na lei, não estamos mais vivendo da lei, mas sim na graça, na dispensação da graça, mas continua a mesma coisa. Então é uma obrigação. E o que é uma obrigação, um dever? Eu até escrevi aqui, ó. Eu escrevi. O que é dever? Ter de pagar, ter devidas obrigações. No transitivo direto é estar em agradecimento, é estar obrigado. Há alguém
que também devia muitos favores. Isso é um dever, isto é uma obrigação ou uma obrigatoriedade. Então quer dizer o seguinte, é um dever do cristão, do Filho de Deus, independente da religião, da seita, da denominação, de dizimar e ofertar. Por quê? Não foi determinado por Deus e não mudou. Mas aqui em Mateus 23, 23, o que Jesus quis dizer? Olha, é obrigação de vocês, só não pode desprezar. Então vamos lá. Dentro dessa nomenclatura, o que é uma nomenclatura? É um conjunto de normas, que uma depende da outra. Não adianta você dizimar, ofertar, dar tudo que tem e desprezar a justiça, o amor, a fé e etc. E não adianta você praticar esses atos, a fé, a justiça, o amor, etc., e também não dizimar. Porque ambos estão vinculados. Ambos estão ligados um ao outro. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E não adianta alguns idiotas aí, fariseus, hipócritas, teólogos, virem dizer ao contrário. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E muitos aí estão tentando mudar a palavra. Ah não, porque na égese, no original não quer dizer isso, não quer dizer... Sim, tem muitas coisas que são verdades. Mas o dízimo não. Então que um depende do outro. Tem que amar a Deus, ao próximo, a justiça, mas também tem que dizimar. Não adianta dizimar e desprezar aquelas outras coisas. Não adianta fazer essas coisas e desprezar o dízimo. Um depende do outro, pois ambos estão vinculados. Como o Roberto Carlos canta naquela música dele, o côncavo e o convexo. O que é o côncavo e o convexo? São duas engrenagens que encaixam perfeitamente uma na outra. Assim. Côncavo e convexo. A palavra de Deus é a mesma coisa. De Gênesis a Apocalipse. Cada capítulo, versículo, um depende do outro. Tudo que há no Velho Testamento é ratificado no Novo Testamento. Então vocês entenderam o que Jesus falou? Que é um dever, é uma obrigação. Não que ele obrigue, que Deus obrigue, nos obrigue, mas por amor, por carinho, por dedicação. Falando-se em amor, carinho e dedicação, vamos falar aqui agora da igreja primitiva, que tinha tudo em comum. Vamos para Atos, capítulo 2, versículo 41 ao 47. Eu quero ser bem rápido aqui, porque para não tomar muito tempo, né? Atos, capítulo 2, do livro de Atos. Atos, capítulo 2, versículo 41 ao 47. Eu vou ler rapidamente e fazer uma breve explicação aí, né? Para não tomar muito tempo. Vamos lá? Não, Atos 2, 41. Vamos ver. Não, estou no capítulo 4. Vamos lá. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Presta atenção. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
diariamente perseveravam unânimes no templo. Presta atenção, lá no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olhem só que coisa interessante. Na igreja primitiva, eles não apenas dizimavam, mas tinham tudo em comum. Tanto para a obra de Deus, quanto para o povo, para a igreja. Eles tinham o prazer de dizimar, de ofertar. Quem tinha duas propriedades vendia uma e distribuía, entregava aos apóstolos, vamos ver daqui a pouco, ajudava aqueles necessitados, dizimavam, ofertavam e ajudavam as viúvas, os pobres necessitados, os órfãos e quem tinha necessidade. Porque era uma união contínua, perfeita na igreja primitiva, o que não há hoje. Hoje, infelizmente, eu sei que há muitos líderes religiosos que continuam se locupletando do povo. Em outras palavras, malufando o povo, arrancando o couro das ovelhas, deixando-as sangrando. Isto também é errado. O pastor, o pregador tem que ensinar que dízimo e ofertas têm que ser entregues à casa do Senhor, mas não pode se locupletar para viver na ostentação. Eu já ouvi alguém falando, o pastor é rico, então a igreja é pobre. Não, isso é mentira. Toda igreja que é fiel a Deus, a igreja prospera. Cada membro prospera dentro do seu padrão de vida. Cada um tem o seu padrão. Tem o pobre, o rico, o remediado, tem o milionário e o bilionário. Então, Deus prospera a pessoa conforme a sua classe social. O mais importante é que Deus não deixa faltar nada, como prometeu lá em Malaquias. Mas é fundamental. Então, a igreja primitiva era assim. Tinham tudo em comum. E não havia necessitado entre eles. Como também eu vejo nas igrejas, quantas vezes eu fazia cesta básica e levava para as pessoas que precisavam. A pessoa estava doente ou desempregada, a igreja ajudava. Como ajuda até hoje. Esse é o certo, esse é o correto. Ajudar aos necessitados. Bom, agora vamos aqui para complementar, para Atos capítulo 4, versículo 34. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha que coisa linda. Eles ajudavam uns aos outros. Quem tinha duas propriedades ou mais, ou seja, os ricos mais abastados, vendiam uma e entregavam o dinheiro aos apóstolos, aos pastores da época. Os pastores, como naquela época não havia tantas despesas como hoje, aluguéis, conta de luz, conta de água, IPTU, e tudo que vai se fazer, programas radiofônicos, televisivos, que é muito caro, vai muito dinheiro, eles depositavam ou entregavam nas mãos dos apóstolos. Os apóstolos viviam também da obra de Deus para o seu sustento e de vossas famílias. Pagavam as despesas, honravam os compromissos da obra
e ajudavam os necessitados. Então não vem aqui com narrativas, não vem aqui com palavras idiotas. Vamos deixar de sermos hipócritas. A obra de Deus sempre foi assim e sempre será. O dízimo e a oferta são sagrados a Deus. Desde o começo do mundo, poxa, Caim e Abel ofereceram ofertas a Deus. Jacó fez um voto a Deus quando estava na miséria, dormindo ao relento. O seu travesseiro era uma pedra. Ele teve um sonho e depois ele fez um voto a Deus: olha, se o Senhor for comigo, me der comida, me der roupa e eu voltar em paz, de tudo que eu ganhar, certamente te darei o dízimo. E aqui nesta pedra que ele ungiu com azeite, onde ele dormiu, eu vou fazer uma casa para o Senhor, um altar para o Senhor. E não era na época da lei. Quem foi Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel posteriormente? Porque lutou com Deus. Então, amigos, vamos entender a palavra, não vamos deturpar. Eu não estou dizendo isso porque eu quero aqui me locupletar, eu quero pegar dinheiro seu. Não, a obra de Deus necessita. Tem gente que necessita também dentro da igreja. O dízimo é para isso. A igreja primitiva não só entregava o dízimo e as ofertas, mas como também vendiam propriedades e entregavam aos apóstolos, para que eles cobrissem as despesas, honrassem os compromissos da igreja, como também ajudassem as viúvas, os órfãos, os necessitados, os desempregados. É assim que funciona. Se alguém faz diferente, o problema é dele. Ele vai prestar conta com Deus. Mas eu, vocês, nós e vós temos a obrigação como cristão de sermos fiéis a Deus. Ok? Por quê? É assim que Deus quer. Vamos fazer então como a igreja primitiva? Como Jesus falou, deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Não podemos fazer uma coisa e deixar de fazer a outra, porque uma depende da outra. Ambas estão interligadas. É isso que cada cristão deve fazer. Ok? Espero que eu tenha esclarecido aqui, vocês tenham entendido. E eu vou parar por aqui, vamos fechar aspas em relação ao dízimo, porque essa é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom? Agora eu quero orar por vocês. Já preparou o que eu pedi aí? Coloque a mão no coração, levante a mão. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus, poderoso Pai. Nós entendemos através da Tua palavra que o Senhor determinou lá no Velho Testamento, diz, antes da lei, os dízimos e as ofertas, e que Jesus disse que devemos cumprir a lei, dizimando, ofertando e não desprezando a justiça, o amor, a fé, a caridade, mas fazendo tudo como um conjunto, em um todo, um conjunto de normas. Isso significa, meu Deus, que devamos, é um dever, é uma obrigação, não porque o Senhor nos obrigue, mas por carinho, afeto, amor, por tudo que nos fizeste, dando o seu próprio Filho para morrer por nós. Então, Senhor, tem muitos que dizem que quem faz isso é idiota, mas eles deixam muito mais lá no boteco, lá na mão dos traficantes, usando álcool, bebidas alcoólicas, cigarro, cachaça, drogas, auto se destruindo. E o que eles deixam lá nas mãos do diabo são 10 vezes, 100 vezes ou 1000 vezes mais do que eles
estivesse entregando nas igrejas, nos templos, os dízimos e as ofertas. Isso é fato. Deus, abre a mente de cada um, independente da religião, da seita, da denominação, da crença, para que eles sejam fiéis ao Senhor e venham prosperar dentro do seu padrão de vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, visita os hospitais, os médicos, os enfermeiros, os pacientes, aqueles que estão entubados em uma UTI ou CTI. Visita aqueles que estão nos presídios, nas penitenciárias. Eles precisam do Senhor. Eles precisam mais do que eu, porque eles, o Senhor não vem buscar justo nem santo, mas pecadores. O assassino, o Senhor vem buscar para salvar e perdoar e salvar. O alcoólatra, o toxicômano, o adúltero, ó Deus, o efeminado. O Senhor veio buscar, Senhor da glória, os pecadores, não os santos. Então abençoa, Senhor, este copo com água, a peça de roupa, a chave do carro, da casa. Abençoa o nosso país, o nosso Brasil. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que tem água aí, beba da água. Que Deus abençoe vocês. Só aqui para terminar, para findar. Na minha oração eu citei aqui, que eu esqueci de citar dentro do contexto. Tem gente que zomba, achincalha os pastores de ladrões. Eu também já fiz isso, porque eu era ignorante, não conhecia. Deixa de ser bobo, de ser besta. Ao invés de dar o dízimo, vai viver a sua vida. Vai ajudar quem precisa. Não, ajudar, você deve ajudar. Mas com aquilo que é seu, não com o de Deus. Segundo, você que nos chama de otário porque somos dizimistas, você gasta ou deixa 10 vezes, 100 ou 1000 vezes mais no boteco, nas mãos dos traficantes, ainda perde a sua própria vida. De que adianta? De que adianta tudo isso? Ontem mesmo eu entrei num lugar, estava um cidadão lá, jovem, com um fuzil daquele poderoso, uma pistola aqui e outras coisas mais. Eu fui levar um passageiro lá, eu estou trabalhando por enquanto, com Uber, né? Falei, ô meu querido, você sabia que Jesus te ama? Que Deus tem uma bênção para você? Ok? Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu dei um recado a ele, sem medo. Entendeu? Porque eu não tenho medo. Meu Deus é maior. Então, amigos, vamos deixar de ser ignorantes, estúpidos. O que você deixa lá na mão dessas pessoas, no boteco, centenas de vezes maior do que você deixasse na igreja, como dízimos e ofertas. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus possa abrir a vossa mente, ok? E quer dizer também que eu estou voltando para a obra, um trabalho novo, em breve vamos anunciar aqui, graças a Deus. Só estou aguardando um local para eu ficar lá, para morar e ficar em definitivo. Ok? E Deus abençoe vocês. Sejam fiéis a Deus, independente das circunstâncias, de qualquer situação. E quer dizer a todos vocês que Deus ama vocês independente de qualquer coisa. Mas sejam fiéis. Tá bom? E se alguém... Deixa eu me dizer... falando em dízimo, aqui ó, dízimo, a arte de prosperar. Aqui fala tudo sobre o dízimo. Você quer aprender mais? É só adquirir este livro que é meu. Eu que escrevi. Ok? Quer aprender mais sobre o dízimo? Leia esse livro aqui que Deus vai abrir mais a sua mente. Você poderá ensinar a outra, a terceiros. Tá bom? O meu WhatsApp é 21 969 22 1107.
21 969 22 1107. É também o meu Pix. Estou precisando e muito. Se alguém sentir de Deus de me ajudar, se Deus tocar em seu coração, faça o Pix aí para me ajudar. Tá bom? 21 969 22 1107. O WhatsApp e o meu Pix. Deus abençoe a todos. Um abraço. Fiquem todos na paz de Cristo. Que Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe as autoridades. Que Deus já está tomando providências contra as autoridades déspotas. E o bicho vai pegar quando Deus agir como Ele queira. Tá bom? Mas Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Como eu estou sozinho, estou gravando no celular, eu tenho que me levantar para desligar. Um beijo no coração do seu amigo pastor, cantor, escritor, advogado, também juiz de paz, Edson Barros. Um abraço a todos e Deus nos abençoe. Até o próximo, que é o número 5, né? Próximo vídeo. Deus abençoe.